Aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente aí a essa aula. Essa aula é a continuação de todas as outras aulas que a gente está tendo sobre computação gráfica. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre computação gráfica. Na aula passada, a gente estava falando sobre projeções, né? Sobre a distância que a gente é, tem que ficar, né? E a maior dificuldade que a gente tem na realidade em projeção é você pegar um objeto 3D, tá? Por exemplo, igual esse que. Por que fica avisando aqui? Ir para a configuração de notificação. Eu não quero ficar que vocês fiquem me avisando toda vez que eu mudo. Bom, daí o que está rolando então? A gente aprendeu um sistema de projeções, né? E no sistema de projeção, a maior dificuldade que nós temos em computação gráfica é como representar os objetos que a gente acabou de projetar aqui no mundo 3D, né? E para quem não sabe, eu abri o Blender aqui. O Blender é um software de modelação, de manipulação de computação gráfica gratuito, tá? É, é lá no www.blender.org, tá? De acordo com o Diego, é um software difícil pra caramba, muito complexa a ferramenta, né? Na realidade, ela é muito complexa mesmo, mas é uma das ferramentas que muita gente que usa o Maya, o 3D Studio Max, esses softwares pagos, né? Ou até perto, cara, eu acho que o Blender, ele, ele faz, hoje, ele tem ferramentas melhores do que as ferramentas que eram utilizadas pela Silicon Graphics. Lembram que eu falei da Silicon Graphics? Aquela empresa que deu origem a uma biblioteca, né? A OpenGL, né? Que é aquela biblioteca é uma API, né? Feita para fazer manipulação gráfica, né? O Blender, ele usa API. Bom, daí é claro, isso daqui não é um curso para a gente aprender a mexer no Blender. Na realidade, a gente está utilizando o Blender para mostrar alguns conceitos. Um dos conceitos que eu queria mostrar aqui é que, assim, é o conceito que a gente acabou de ver de observação, de observador, né? Olha só, eu tenho quatro objetos agora nesse meu desenho aqui. Um objeto é um cubo, o outro objeto é uma bola, uma esfera, tá? Um outro objeto que eu tenho aqui que não está dando para ver muito legal, tá? Que é o... Deixa eu ver aqui, o Object Mode. Por que não está dando para ver esse negócio aqui? Tá? É a luzinha, tá? É o que a gente chama de luz, tá? E por quê? Porque como a gente sabe, né? É, é, para a gente mostrar um objeto para alguém, para desenhar esse objeto na tela de alguém, tá? E esse objeto tem que emitir luz, tá? Só que esse objeto que eu desenhei, essa bola, essa esfera e esse cubo aqui, eles não são objetos que emitem luz, tá? Então, o que a gente está tentando simular é o olho humano. Portanto, o software ele tem que simular uma reflexão. Então, a gente precisa de um ponto de luz, tá? Um ponto de luz qualquer, para que a pessoa que esteja vendo esse objeto consiga vê-lo. Se eu não tiver ponto de luz, o objeto vai ficar preto, o mundo inteiro vai ficar preto e ninguém vai enxergar nada. Tá? Então, o Blender, ele simula, tá, um ambiente gráfico, como se fosse um ambiente real. Então, a gente tem vários tipos de luz, né? No caso,
que a gente pode, por exemplo, eu posso iluminar com ponto, luz do sol, spot, e quando eu coloco spot, vocês viram que mudou aí já o negócio, né? É, tem. É ferrado, Diegão. Se você gosta de computação gráfica, meu, você perdeu tempo da tua vida sem aprender a mexer com esse software, cara. Tá? Você fica lá mexendo com aqueles negócios de fazer joguinho lá. E, e, e aqui, ó, cara, eu posso direcionar o spot que nem do Pixar, para onde eu quiser, né? É, legal. Bom, mas não é esse o foco. O objetivo nosso hoje é mostrar a visão da câmera, né? Que é o nosso ponto observador. É claro que eu posso mudar, né? O ponto observador para onde eu quiser. Eu posso levantar no eixo X, eu posso chegar mais próximo do desenho, mais longe, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente acabou de aprender que a distância entre o ponto focal e a minha tela de projeção, que vai passar a ser o display, né, que você quer mostrar, se eu clicar uma teclinha aqui, o 0 no teclado numérico, é isso que eu estou vendo, tá vendo? Ou seja, a câmera ela está a uma distância. Eu até tenho como ver, não vou ver agora, mas daria para ver quantos metros de distância eu tenho dos objetos que eu desenhei aqui, tá? E o que é importante é que a minha tela, o meu display aqui, ó, é esse cara aqui, ó, esse é o meu display, esse amarelinho que está piscando aí para vocês aí, tá? Mas eu posso mudar? Pode. Por exemplo, eu vou pegar a câmera, o objeto câmera, e vou aproximar a câmera no Y. Olha, aproximando a câmera no Y, eu estou chegando mais próximo do meu desenho, certo? Tá. Se eu for ver agora, ó, ele chegou mais próximo do meu desenho. Tá? E centralizou, né? Deixa eu mudar. Eu quero dar uma, uma mexida aqui para ver de outro lado, de outro ângulo. A luz está aqui, né? Então eu vou olhar de outro ângulo. Vamos ver. Ó, que bonito, eu mudei outro ângulo, né? Tem ferramentas aqui que eu consigo fazer essa movimentação olhando para o objeto, tá? Só não lembro como que é. Edit. Eu não lembro como que é. Chama-se Fly Camera, né? Mas eu não sei onde está isso daqui, eu não sei achar também, né? Tá? Mas para a gente hoje não vai importar muito. O que eu quero dizer é assim, ó, a minha tela de projeção é isso daqui. Tá? E esses são os objetos que estão na minha tela de projeção. Se eu chegar com a minha tela de projeção mais próximo dos objetos, tá? Aqui, ó, por exemplo, olha o que vai acontecer. Isso que eu queria mostrar para vocês. Olha que interessante. Na minha tela, aqui no meu desenho, né? Eu tenho um mundo que por enquanto não tem nada, é só uma matriz vazia, matrix, tá? Eu estou vendo que tem um ponto de fuga. Se eu olhar aqui, ó, vai ter aquele ponto de fuga lá na PQP. É quase no infinito. Na realidade, é calculado matematicamente, mas eu sei que é uma projeção perspectiva, porque as linhas vão fechando, né? Se eu levar o objeto, vamos imaginar esse objeto lá para longe, olha o que vai acontecer com o objeto. Ele vai lá para longe, olha o meu cubo, lá o tamanho que ele está. Você está vendo? Então, ele está desse tamanho. Por quê? Porque eu levei muito longe, né? E agora eu queria trazer. E tem como todo software, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E ele tem memória de Ctrl Z, né? Bom, mas é assim.
o meu mundo, se eu quiser colocar outros objetos aqui, né? Porque geralmente vamos colocar o macaquinho, o macaquinho, cara. O macaquinho aqui não sei se vocês conhecem, é o macaquinho do Blender. É um modelinho que eles colocam aí, ó, que eles já modelaram, vem junto para a gente aprender a mexer, né? Então tem esse macaquinho aí. Coloquei o macaquinho. Deixa eu mostrar com a câmera o que vai acontecer. Ou seja, eu coloquei o macaquinho no meu mundo, tá? É o Monkey Stone, é isso? Eu nem sei como que chama esse cara. Eu não lembro. Tem um nome, esse macaquinho, Elisa, Melissa, não lembro como que é, deixa eu ver aqui o nome dele. É de... mexe... Suzane. É a Suzane, cara. Esse macaquinho é a Suzane. Mas olha só, o que eu queria mostrar é a câmera, né? E a nossa janela de visualização, que é esses objetos em 3D. Ó, a gente está vendo, todos esses objetos estão em 3D, tá? A gente tem a câmera aqui, ó, né? Essa câmera, e ela está olhando de uma certa maneira para esses 3 objetos aqui. E se eu quiser mostrar o que ela está vendo, é isso aí que a câmera está vendo. Você está falando assim, pô, César, mas tua câmera está meio virado. Eu só estou enxergando um pedacinho das orelhas aqui da Suzane. É exatamente isso, olha, que eu quero mostrar para vocês. Quando o objetivo de um software gráfico é você, obviamente, transformar um modelo matemático, tá? Que é esse modelo matemático que eu tenho aqui, essas 3 coisas, né? Uma esfera, um cubo e a Suzane, tá? Transformar isso daí numa coisa realista. Bom, para eu transformar isso daí numa coisa realista, né, eu tenho que não só ter os modelos dos vértices e das primitivas matemáticas, tá? Eu preciso dar um limite, né, para o que eu quero mostrar, né? E o meu limite é essa foto aqui que eu quero. Isso daqui é minha foto. Se eu mandar renderizar a foto, agora eu não vou conseguir, mas renderizar é o processo de transformar o que eu tenho no modelo computacional, no meu frame buffer, através de um pipeline gráfico, transformar numa foto bonita, com paisagem, né? Hoje só vai ter isso daí, sinto muito. Só vai ter a bolinha e a Suzane aí, né? Tá. Mas se eu mandar renderizar desse jeito, tá? Não faz sentido nenhum para mim eu calcular todos os vértices da Suzane. Você concorda comigo que não faz sentido? Por que não faz sentido? Porque a foto vai ser só essa esfera, né? E ó, que ela tá com uma sombrinha aqui, ó. Sabe o que está provocando essa sombrinha? A minha luz. A minha luz que está provocando, iluminando aqui, ó. Ela está ficando mais bonita aqui. Esse cubinho, deixa eu até dar um zoom aqui para você ver, ó. Esse cubinho também está mais claro, não dá para ver direito, mas está mais claro aqui. Assim, está meio chapado nessa visão. Mas é isso aí. A minha foto que eu vou ver é só isso daqui, uma esfera, né? Que eu nem sei direito se vai apresentar isso daí, porque na realidade eu acho que o que eu vou ver é isso, né? O que eu veria é exatamente isso aí, branquelo, né? Olha que interessante. Eu não preciso calcular essa parte da Suzane aqui que está fora, certo? Então, eu só preciso calcular o que está dentro da minha tela aqui de visão, tá? O que eu quero ver na minha câmera. Tá? Se eu mexer a câmera, obviamente, eu vou trazer a Suzane aqui para dentro. Daí eu teria que calcular mais. O que eu quero dizer é que no pipeline gráfico, quando eu for fazer a minha renderização aqui, para deixar isso daí mais realista possível, e para mostrar isso em 2D, né, na tela do computador para alguém,
eu tenho que realizar algumas coisas antes. Por exemplo, o que eu não vou ver, apesar de estar no meu mundo, estar no meu desenho, como eu não vou ver só vou ver essa pontinha da orelha aqui da Suzane, eu não preciso fazer cálculo matemático, tá? Para calcular tudo que está dentro da Suzane, e ó, eu vou dizer para vocês, tá? É muita coisa, tá vendo? Tá? Esse daqui é o, o aramado, vamos dizer assim, da Suzane. Ah, e o aramado da minha esfera, quando eu criei a esfera, eu decidi que eu queria bastante coisa para ela ficar uma esfera bem esferoide mesmo, né? Por quê? Porque se eu der zoom aqui, ó, eu posso dar zoom. Como que faz para. Aqui, ó. Tá vendo? Eu posso dar zoom, que nem no AutoCAD aí, ó. Eu vou lá Olha só o zoom que eu estou dando. Eu estou dando um zoom aqui que você não tem noção. Ó, eu dei tão zoom, que daí eu até entrei dentro da esfera aqui, ó. Estou dentro da esfera. Mas, então, e eu fiz assim, tá vendo? Essa esfera eu fiz com quadradinhos, né? É, então, na realidade, a gente vai ver que você pode fazer com triângulos, ou com quadrados, ou com pentágonos, ou com hexágonos, octágonos. Você pode fazer com o polígono que você quer. Geralmente, os computadores gráficos, eles trabalham com triângulos, que são as primitivas básicas, né? Então, essa rede aqui de desenho que eu fiz para formar esfera, tá? É o que a gente chama de... Tá vendo que tá dando para ver até os quadradinhos aqui, ó. Tá? Dá para ver. Eu não sei se vocês conseguem, mas eu no meu terminal aqui, eu estou conseguindo ver na resolução que eu estou. Dá para ver uns quadradinhos aqui formando a esfera, né? Essa esfera pode ser feita de um monte de quadradinhos ou pode ser feita de um monte de triangulinhos ou de hexagoninhos, né? Isso quem define, tá? A API que você está utilizando, o OpenGL, por exemplo, trabalha assim. Você pode decidir, tá? Tem gente que acha melhor trabalhar com um tipo, outros acham melhor trabalhar com outro, mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é que você não precisa, na hora que você for renderizar, você não precisa fazer cálculos matemáticos para coisas que não estão dentro da sua área visível. É isso que eu queria dizer para vocês. Tá? E existem duas técnicas, assim, dois nomes diferentes para as coisas. Tá? Outra coisa que eu queria falar é assim, ó. Eu estou vendo essa esfera aqui, né? Deixa eu sair daqui. Vamos colocar um outro object. Vou colocar um outro cubo, tá? Só que esse outro cubo aí que eu coloquei, eu vou... ele está aqui, não está? Outro cubo. Não está? Cadê o outro cubo? Ai, meu Deus, não tem problema. A gente decide um lugar aqui, ó, tá? E eu venho adicionar, tá? Um outro cubo. Adicionei outro cubo. Grandão, né? Vamos diminuir o tamanho dele usando as matrizes de transformação no objeto. Tá? Eu diminuí o cubo. Não tem problema nenhum. Vocês estão percebendo que eu coloquei o cubo em cima da esfera? Ficou feio, né? Então vamos mover o cubo, mover no eixozinho aqui, mais ou menos aqui, e vou trazer um pouquinho para trás assim, né? Em 3D, ó, agora tá esses são os objetos que estão na minha cena. Tá? Na computação gráfica, se eu for fazer filminho, desenho animado, eu vou pôr um macaquinho com o corpinho, pulando. Né? Se eu for fazer uma paisagem, eu vou colocar um lago, uma montanha, uma rocha, uma pedra. Né?
e vou fazendo as coisas aí. Depois eu vou aplicar aquilo que a gente chama de textura, né? Vou por rugosidade, vou determinar que cor que eu quero, que material que eu quero enfiar aí. Dá para fazer tudo isso, mas hoje a gente só está vendo a câmera. Vocês estão percebendo, por exemplo, que na hora que eu venho para a visão de câmera, tá vendo o cubo? O cubo? O cubo 2, né? O cubo 2 aqui, ó. O cubo 2 está atrás da esfera, concorda? Então tem três, um monte de coisa que dá para observar só disso daqui. Bom, primeiro, eu só vou me preocupar com o pedacinho da orelha aqui da macaca, da Suzane. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer cálculo para outras coisas. Esse cubo aqui também, ó, você está vendo que ele corta aqui no meio? Então, esse cubo aqui eu também só vou me preocupar com a parte que está dentro da minha área de visão. Tá? O cubo que está aqui atrás, eu vou só me preocupar com essa parte do cubo que eu estou vendo. Os cálculos das coisas que eu não estou vendo, cara, eu não quero fazer, porque eu quero economizar processamento. Outra coisa que parece óbvia, né? Eu estou olhando a esfera por esse lado da esfera, né? Então, o que tiver atrás dela, não me importo nesse momento, nessa foto que eu estou fazendo, não me importa o que tem atrás da esfera. Tá? Então, a gente vai ver essas técnicas de melhoria de processamento, tá? Porque eu evito fazer um monte de conta. Lembra? Para cada vértice dessa esfera aqui, ó, tá? Para cada vértice, para cada quadradinho da esfera, eu tenho que fazer contas. Principalmente se eu mexer a câmera, tá? Deixa eu mexer um pouquinho a câmera. Eu vou mexer um pouquinho a câmera para pegar mais coisas. Então, para mexer na câmera para pegar mais coisas. No Object Mode. Aqui, sei lá onde que eu vou mexer a câmera aqui. Por que está mexendo, meu senhor? Deixa eu trazer ela mais para frente aqui. Assim, para pegar mais partes. Vamos ver como que está agora. Ficou uma bosta, né? Mas eu tirei a Suzane do negócio. Então, eu vou trazer para cá. É o que eu falei. A gente vai precisar... Iria precisar de uma... Agora eu trouxe demais, né? Virei ela demais. Por que sumiu meus objetos? Pô, César, o que você fez aí? Ctrl Z, Z. Vou deixar assim. Depois eu acho o negócio para mexer na câmera. No Select. Câmera. Object. By Fly. Tá vendo? Então, esquece isso. Mas o que eu disse é importante. Tipo assim, ó, eu não vou me preocupar com as coisas que estão nas costas dessa imagem, concorda? Porque nesse momento eu só estou vendo o que está na frente. Tá? A sombra, eu preciso me preocupar com a sombra, porque senão eu não vou ver a esfera. Tá? Esse cubo aqui, ó, a iluminação está uma bosta, não dá nem para ver que ele é um cubo. Tá? Então eu teria que aplicar um material aqui para. Mas o que está escondido atrás aqui da esfera, eu também não quero saber. E o que está fora dessa área, eu também não quero saber. E é sobre isso que a gente vai falar. Tá? E para falar sobre isso, eu tenho que parar essa apresentação aí do meu banner, tá? E começar a apresentação do meu PowerPoint. Beleza. Então, aqui nós voltou para o nosso
o nosso negócio legal, né? Então, o que eu mostrei para vocês é o nosso sistema de referência da câmera, tá? A gente viu uma janela, né? Na câmera abriu lá uma parte, um retângulo, né? Lembra? Um retângulo. E esse retângulo que abriu lá, ele só dava ele era como se fosse um transparentezinho assim, né? E ele mostrava para mim a área que eu queria ver, tá? Então, na câmera que eu não consegui movimentar ela, que eu não lembro o comando, né? Mas um dia aí eu vou lembrar, daí eu mostro para vocês, tá? Daí vocês descobrirem, vocês falam para mim também, ajuda eu. E daí ó, a câmera se movimentando, tá? Então, para a gente que está vendo, imagina que isso daqui é a minha câmera, tá? Ou o meu sistema de referência de câmera, então, ele começa ao 00 aqui, por exemplo, né? 00, tá? E o que ele vai mostrar para mim? Cara, só o que está dentro do meu sistema de referência da câmera. Então, essa parte do texto aqui que tá para fora, cara, não me interessa. Não, de uma certa maneira, não interessa eu processar o texto aqui, só interessa eu processar o que está dentro da minha área de visão. Tá? Do que a gente vai chamar daqui para frente de volume de visão. Tá? Se eu tivesse os cubos desenhados aqui, que nem eu fiz no Blender lá, ele ia aparecer para mim. Tá? Ctrl X. Tá? Então, eu vou dar uma ideia para vocês de uma coisa que a gente chama de pooling. Tá? Olha que bonito. Então, aumentei a câmera aqui, né? Vai pegar tudo. O que é cooling, então? Tem um lugar que tá mais decidido, tá? Mas assim, na computação gráfica, cooling determina o quando um polígono presente em um objeto gráfico é visível ou não, tá? Então essa é a ideia de cooling, tá? Tipo assim, aqueles quadradinhos, os objetos gráficos da parte da esfera que estão para o lado de trás da visão, tá? Eu não vou precisar desenhar, tá? Então, aquilo eu chamo de backface cooling. Por quê? Porque um cooling é um objeto que está longe, atrás da minha área de visão. Tá? E eu não preciso me preocupar com ele, eu não vou calculá-lo. Então, o pipeline gráfico, a gente está vendo o pipeline gráfico como base, né, o do OpenGL. Mas o pipeline gráfico, ele acontece para qualquer API que vai fazer manipulação de imagens gráficas. Tá? Qualquer software gráfico tem um pipeline gráfico. Tá? E o pipeline gráfico é a ordem com que as coisas acontecem para você fazer a conversão do vertex, né, dos vértices, né, do arquivo de vértices, os zeros, uns lá, que estão me dizendo quais são as coordenadas dos vértices, tá? Que vão me transformar nas arestas e é um objeto, né, uma primitiva, tá? O Cullen diz o seguinte, cara, essa primitiva aqui eu não vou trabalhar com ela porque ela está atrás, ela está na parte de trás do objeto. Tá? Então, ela testa se os pontos contidos no determinado polígono são exibidos no sentido anti-horário ou horário quando projetados na tela. Ah, meu amigo, isso confunde, tá? Porque, assim, quando eu desenho uma primitiva na tela, tá? Veja bem, ó, se eu desenhar isso daqui no sentido horário, qual que é o sentido horário? Horário é direita para esquerda. Então, eu vou desenhar assim. Eu desenho assim, né? A minha aresta. Depois eu desenho desse ponto de cima para baixo. Depois eu desenho daqui para cá. Então, uma primitiva eu desenho desse jeito. Esse daqui é o sentido horário. Tá? Agora, imagina eu pegando essa primitiva e levando para a esfera, levar lá no lado de trás, exatamente atrás onde eu estou. Se eu olhar daqui,
Como eu levei para o lado de trás, para mim, vai parecer que ele foi desenhado no sentido anti-horário, tá? Porque ele vai ser desenhado na parte de trás. Para eu que estou observando, é como se ele tivesse sido desenhado no sentido anti-horário. Vocês entenderam? Concordam comigo a ideia? Ó, eu desenho do jeito que eu estou vendo aqui, no sentido horário. Se eu virar a primitiva e colocar essa face vermelha lá atrás da esfera, tá? A hora que eu estiver vendo, se eu fosse ver matematicamente ele sendo desenhado, para mim vai dar a impressão de que ele está sendo desenhado no sentido anti-horário, certo? Então, uma das maneiras de você fazer o cooling é decidir isso. Se eu decido que os meus polígonos vão ser desenhados todos no sentido horário, tá? Quando ele tiver desenhado no sentido anti-horário, eu descarto ele porque eu digo que ele está atrás do meu objeto, eu não quero nem saber. A gente vai ver um desenho aqui mais fácil de entender, tá? Esse processo, então, de culling, ele implica em renderizações mais rápidas e eficientes. Por quê? Porque eu só vou me preocupar, nesse caso do backface cooling, tem vários tipos de cooling, a gente vai ver alguns. 3, pelo menos, né? O backface mais 2. Mas, assim, se eu perceber que a minha primitiva está sendo desenhada no sentido anti-horário, eu simplesmente eu não faço o cálculo dela, porque eu não vou apresentar ela para o observador. Se eu não for apresentar ela para o observador, na esfera, por exemplo, metade, um pouquinho mais da metade, menos, um pouquinho menos da metade da esfera, eu não vou desenhar. Poxa, então já é. Se eu tiver naquela esfera e eu tenho como saber quantos triângulos, ou quantos quadradinhos, né? Porque lá é quadradinho, né? Quantos quadradinhos tem para criar aquela esfera, se eu tirar metade, já é meu. Para eu fazer a renderização, que é a transformação daquilo numa parte, numa imagem crível, né? Numa imagem bonita, pô, cara, metade já foi para o saco, meu processamento vai ser mais rápido. Tá? Então, daí a gente já tem esse conceito, né, de que quando a gente for transformar os nossos objetos 3D em material visível, realístico, quanto mais primitivas eu tiver, ou quanto mais for a densidade, né, de vértices, ou de arestas, ou de polígonos no meu objeto, mais demorado é para fazer o processamento. Portanto, o cooling é uma parte essencial para você reduzir, né, processamento lá da GPU. Tá? Então, toda pipeline gráfica tem que ter nos processos lá uma partezinha que diz respeito ao cooling, tá? Porque ele por si só ele vai fazer isso. Vamos ver melhor aqui o que a gente vai entender melhor aqui o que eu quero dizer, né? O cooling a gente pode entender como sendo descarte, tá? Então, e o que é descarte? Eu descarto coisa que eu não vou ver. É só isso. Tá? Então, para otimização de processamento e aumento de velocidade, objetos que a câmera virtual ou observador não vê devem ser descartados o mais rapidamente possível. Então, no começo da minha pipeline gráfica, tá? Na hora que eu pego aquela cena, vou renderizar aquela cena, né? Vou mostrar aquela cena, eu já olho e falo assim, bom, o que tiver atrás dos meus objetos que não estão voltados para o observador, eu não vou renderizar nesse momento. Pode ser que, se o observador estiver andando para o lado, tá? Daí eu começo a renderizar frame a frame, a partir do momento que o ponto de observação muda. Tá? Então, se eu tiver uma esfera só e estiver renderizando ela olhando assim de frente, legal. Eu não renderizo nada de trás. Mas se eu for com a observação mudando a câmera para dar um 360 graus na esfera, a partir do momento que eu mudei 1 grau, mudou já a quantidade de polígonos que o meu volume observável aumenta.
Tá? Então, eu começo a descartar do outro lado. Tá? Por exemplo, esse objeto aqui, ó. Ah, e outra coisa, né? Então, legal. Entendeu? Então, na esfera, que está atrás, que é o back. Mas tem um tipo de cooling que é o seguinte, ó. E se eu tiver com o meu observador, a minha câmera, na frente do objeto, tipo assim, ó, eu estou olhando para cá e o meu objeto está aqui. Numa cena do Blender é fácil entender isso daí, né? É só mexer a câmera. Você viu que eu mexi a câmera, no fim eu perdi até para onde eu estava enxergando, né? Mas, pô, se eu tiver um objeto atrás da câmera no meu mundo, obviamente eu também não vou nem me preocupar com ele, né? Esse processo de a gente não renderizar o que está atrás, né? É o que a gente chama de frustum culling, tá? Ou seja, objetos que estão fora da região do volume de visão da câmera. Se a gente prestar atenção, tá? É, a câmera é que a gente disse que a câmera era esse cara aqui, né? Assim, na realidade, isso daqui a gente chama de near end, né? Que é o final mais próximo do observador, tá? Mas o olho está na onde eu estou mesmo, está na onde você está. O seu olho está observando isso, né? E então a gente tem um negócio, tá? Que se a gente fosse entender melhor, tá? É mais ou menos isso que acontece, ó. Eu estou observando, tá? Então, tudo que está dentro desse menorzinho aqui é o que eu vou observar, tá? Mas, tipo assim, tem lá no fundo, né, uma parte que está muito longe também, né? E vai ficando até desfocado, vai ficando muito pequenininho, né? Que é o far end, né? É a parte mais distante possível. Pode ser infinito ou você pode dar um limite, né? Para que esse limite vá desfocando a sua imagem, né? Ou seja, ou então você nem você quer uma resolução até uma resolução menor, né? Porque você não quer tanto detalhes, né? Então é assim, as coisas que estão muito longe aqui vão ser renderizadas de uma outra maneira também. Depois a gente vai ver, tem um outro processo, tá? Mas o cooling que eu quero dizer é assim, ó, o frustum cooling é o que vai estar numa área, num volume que eu defino como sendo o meu volume de visualização, tá? É, por exemplo, aquele da esfera é assim, ó, imagina alguma coisa, tipo assim, o tijolinho, né? Ó, eu tenho tijolo, 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 tijolo. Vamos imaginar que cada tijolo desse aqui é um quadrado, é uma diretiva básica. Então eu vou ligando os vértices do tijolo aqui, ó, no sentido horário. Mas esse mesmo cara, quando está atrás da parede, tá? Como eu não dá para virar aqui, né? Atrás da parede ele vai estar sendo desenhado desse jeito. E aqui no canto da parede, aqui, ó, ele ainda está desenhado desse jeito aqui, ou seja, em sentido horário. Então eu vou conseguir ver essas coisas, mas o que está lá atrás, tá? Eu não vejo. Esse que é aquilo que a gente definiu para explicar o cooling como sendo backface cooling. Tá? Objetos que estão fora da visão da câmera, desenhados no sentido anti-horário do ponto de vista do observador, também devem ser descartados. Beleza, então tem já dois tipos de cooling. O frustum cooling, tá? Que é o que está no meu volume de visualização da câmera, depois a gente vai ver melhor, e o backface cooling. Mas tem um outro cooling também, que é o objeto, por exemplo, olha esse coelhinho aqui, ó. Que nem o cubo que eu coloquei atrás da esfera, né? Nesse caso aqui, se eu conseguisse olhar do ponto de vista aqui do zóio, né, eu ia ver só a parede, cara. Eu nem ia saber que tem o coelhinho atrás da parede. Então, meu, e olha esse coelhinho ainda, ele é brilhante, bonito, tem uma série de detalhes aqui. Cara, eu não preciso me preocupar com nenhum dos polígonos das diretivas desse coelhinho. Por quê? Porque esse coelhinho ele está escondido.
Então, objetos que estão atrás de outros objetos devem ser descartados. E esse é o processo de cooling que tem na nossa... A não ser que o objeto da frente, a parede, por alguma obra do destino, a gente não sabe ainda como fazer isso, né? Mas seja translúcido ou transparente. Pode ser que essa parede aqui, imagina, eu queira fazer essa parede transparente, um vidro, né? Uma parede de vidro, sei lá, um material translúcido, né? Eu quero só ver a sombra do coelhinho. Dá para fazer isso também, né? Mas eu não sei fazer isso ainda. Quando eu souber, a gente faz. Por enquanto, a gente vai descartar o coelho, porque a gente não sabe fazer objeto transparente, então o coelho está atrás da parede, e esse tipo de cooling é occlusion, né? De oclusão, occlusion cooling. Deixa eu falar para vocês também, por que que é bom, vocês viram, né? Que eu preferencialmente eu passo vídeo em inglês, né? Hoje talvez eu passe um vídeo em português de Portugal que está explicando essas coisas, que foi, inclusive, da onde eu tirei uma explicação melhor, né, para vocês, tá? Por que em inglês? Porque, cara, computação gráfica, tudo que você vê, os manuais, sabe, os bons livros, os melhores professores, os melhores cursos, eles estão sempre em inglês, né? E se você está já se formando e pretende trabalhar com computação gráfica, com sistemas de informação, com redes de computadores, tá? Com, sei lá, gerenciamento de banco de dados, você quer fazer aplicativo, né? Uma linguagem de programação, cara, a maioria das informações você sabe, né? Que é em inglês, tá? Então, na faculdade, o que que a gente faz? A gente dá uma forçadinha de barra, né? A gente passa artigos em inglês para o pessoal ler, para ver se, né? Mas a gente sabe da dificuldade, né? A gente sabe. Então, por isso que eu faço em português também. Mas tem termos, cara. Vocês vão ver V-Racing, V-Ray, sabe? Tem uns negócios, assim, uns termos que em português fica muito feio. Ninguém usa, né? Que nem falar, ninguém fala interfaceamento, né? A gente fala interface. Ninguém fala rato, a não ser em Portugal. A gente fala mouse, porque esses termos já estão, né? Que nem clipping, que é o que a gente vai ver adiante. Bom, então, o cooling, esses três tipos são os principais. Cooling por oclusão, tá? Cooling por estar fora do frustrum, tá? E por estar do lado de trás do observador. Né? Esses três são os principais. E se você resolver isso daí, por exemplo, esse coelhinho aqui você já descartou do cálculo de renderização. Então, você fazer isso, imagina, a parede você ia levar um tempo, a árvore você ia levar outro tempo e o coelhinho você ia levar outro tempo. Eles estão desenhados no teu mundo. Eles estão. Se você pegar a câmera e virar para o lado de cá, você vai ver a árvore. Você vai ter que renderizar a árvore, mas daí o muro e o coelhinho vão ficar atrás. E daí você não vai renderizar os dois. Tá? Agora, se você pegar a câmera e vier para trás aqui do muro, você vai olhar a cara do coelho, meu. Você vai ter que renderizar isso. E é isso que acontece nos jogos. É isso que acontece, né, na movimentação das coordenadas do observador pela cena do crime. Olha que maravilha. Né? E é isso que a gente vai se preocupar. Tá? Comumente, olha só o que o Cullen faz, né? A gente vai descartar o que não é visto, né? Então, veja bem, ó, se eu desenhar, pegar uma cena assim, ó, uma cena grandona, bonita, né? Linda. E isso daqui foi feito só no render, no Blender, só no Blender. Não é foto isso daqui, não. Isso daqui foi gerado computacionalmente. Lembra aquela visão computacional? É um modelo, isso daí é um modelo matemático, cara. Isso daí não tem. Que nem o primeiro cubo que eu desenhei lá no Blender, lá, que eu falei, é só aresta e encheção de linguiça aí, cara. E olha que paisagem bonita, né?
Só que uma vez que eu coloco a câmera, tá? E coloco um volume de visão e digo, esse é o volume de visão, tá? No pipeline, ele vai esquecer tudo que está fora do volume de visão. O cooling faz isso. Ele só vai renderizar as coisas que eu estou no volume de visão. E atentos para o seguinte momento. Eu estou vendo aqui uma montanha, tá? Então, talvez se eu fosse com a câmera aqui por dentro, eu ia ver a montanha dos dois lados, porque aqui tem outra montanha, certo? É uma paisagem isso daqui. Tem, eu não sei se é mar ou nuvem, né? Porque essa altura do campeonato, a cegueira também já não dá para perceber, né? Deixa eu, aliás, aumentar aqui para ver o que é. É, é. Nem aumentando, né? Cara, tá, vou aumentar mais aqui. Eu acho que é nuvem, hein? Então, isso daqui é um outro cume, e esse daqui é um cume. Um cume para cá, um cume para cá, né? E se eu pegar a câmera e for no meio desses dois cumes, obviamente o meu frustum, né? Que é exatamente o meu volume de visão, vai ficar outro, né? E se ele for ficar outro, daí eu vou ter que usar outros arestas, outros polígonos, outras faces para renderizar, né? Então, quem cuida disso é o volume de visão, né? Então, é assim, se tivermos uma cena complexa em qualquer aplicação, e dependendo do posicionamento da câmera, a própria aplicação vai descartar tudo, tá? Então, é assim, o que eu estou dizendo? Que se eu tiver no Photoshop e eu limitar a área de visão aqui para trabalhar, dar um zoom e trabalhar só naquela área de visão, tá? O próprio Photoshop já vai descartar qualquer cálculo que esteja sendo realizado fora da área de interesse. E ele vai passar esse negócio, né, que é o meu volume observável, vamos dizer assim agora, para o pipeline, tá? Para que o pipeline da GPU lá, o OpenGL, faça o resto, entendeu? Então, a aplicação vai interagir, tá, com o pipeline do, do renderizador lá, tá, que vai fazer o cooling, o resto do cooling. Então, as aplicações também fazem cooling. Tá? As aplicações são espertas o suficiente para fazerem esse descarte de coisa inútil. Né? Pô, é claro, vamos imaginar, eu vou pegar essa foto e vou trabalhar só com essa partezinha aqui. Então eu dei um zoom aqui, o PowerPoint não, o Photoshop viu que eu só estou trabalhando nessa área. Minha área de visão é só isso daí. Pô, por que ele vai ficar calculando tudo o resto aqui se eu estou distorcendo, estou aplicando filtro, estou aplicando diretivas de transformação só nessa área, que é a minha área de trabalho no momento? Para que ele vai ficar mostrando para mim o resto? Né? Ele não vai mostrar, não vai calcular. Tá? E é isso que acontece. Tá? Bom, outra coisa é o clipping, que ele trabalha junto com o cooling, né? Enquanto o backface cooling, por exemplo, é de algo que não possui, em princípio, efeito visível na tela para você, ele está acontecendo ali porque ele é backface, ele não está renderizando, né? Já o clipping é diferente. O clipping é aquela parte da orelha da Suzane, lá do macaquinho, que apareceu no volume de visão. Tá? Por quê? O macaquinho está inteiro desenhado no Blender e continua lá, eu não fechei o programa. Se eu abrir de novo, ele está lá. Tá? E se eu salvar aquilo lá, quando eu abrir o arquivo, vai estar no arquivo, aquele macaquinho. Só que no meu frustum de visão, tá? Ele só está a orelhinha. Né? Bom, então o clipping é um processo que vai cuidar desse negócio. Ele vai cortar, tá? O clipping ele determina se os polígonos estão no campo de visão da câmera. É isso. Tá? E então
É assim, é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, se eu considerar aqui que... cadê a câmera? Está aqui. Ó, imagina aqui, esse daqui é o meu espaço de visão, né? E daí eu tenho, por exemplo, um coração desenhado, um coração verde, coração brasileiro, verde, patriota, né? Daí, e tá. Se eu tiver com a minha área observável, o meu frustum, o meu volume de visualização aqui, você concorda comigo que essa parte do coração aqui não vai precisar? Não vai precisar. Só que daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e imaginar que tem vários vértices aqui, né? Porque esse coração, eu estou desenhando em 2D, mas imagina que esse coração seja volumoso, 3D, né? Então vai ter um monte de vértices aqui, ó, que não vão precisar ser calculados, né? Mas eles vão ter que ser transladados. Então eu vou ter que transladar os vértices, tá? Para outros vértices que vão estar dentro da área de visão. É como se eu pegasse um coração, tá? Que eu não tenho lá no Blender, mas eu fizesse um corte, tá? Um corte, uma facada aqui no negócio. Se eu virar a câmera para cima e começar a levantar a câmera, tá? Então, os vértices vão mudar, vão mudando, tá? Mas por que os vértices vão estar aqui? Porque isso daqui é um volume, então ele tem que estar fechado, ele tem que em cima ter alguma coisa dele, tá? Para o software entender. Tá? Mas se eu for com a câmera mais para cima, daí eu não preciso. E o clipping é um processo que faz exatamente isso. Tá? Eu tenho ele mais detalhado aqui. Tá? Olha só, se a gente pegar esse quadrado, tá? Lembra que a gente falou, brincou do cubo, né? Mas imagina como sendo esse quadrado o meu volume visível. E dentro do volume visível, eu tenho esses objetos aqui. Esse objetozinho aqui, ó, que é um trapézio, sei lá, tá? Esse volume ele está fora da visualização da câmera. E o clipping vai fazer o quê? O clipping vai pegar isso daqui, porque qual que é o vértice que está fora? Bom, tem esse vértice fora, né? Tá? Ó, só para vocês terem ideia, um frustum, tá? É mais ou menos isso daqui, ó. Ele tem uma área que ele tem uma parte perto, uma parte far, que é longe, tá? Uma parte top, uma parte right e uma parte left, tá? Então, esse objeto aqui em 2D, tudo bem, a gente está entendendo assim. Mas se ele tivesse em 3D, ele teria mais vértices fora da área do volume de visualização. E se tiver mais área fora, então vai ter mais vértices para ser formatado, ser convertido, ser recalculado. Então, aquele objeto lá, ele passaria a ser recalculado dessa maneira aqui, ó. Ele teria dois vértices ao invés de um só que ficava aqui. Tá? Isso é o clipping, você cortar. Tá? Então, os objetos são recortados através da definição matemática de novos vértices e arestas para o objeto. Sendo que esses vértices e arestas novas deverão necessariamente estar contidos dentro do frustum, que é o volume de visão da câmera. Tá? O clipping garante que todo objeto ele garante matematicamente que todo objeto esteja dentro do volume de visualização. E por que ele faz essa garantia? Pergunta de prova, né? Por que o frustum, o clipping, né? Por que o clipping garante ou tem que garantir que todo objeto matematicamente esteja dentro do volume de visualização, tá? Porque se não tiver,
tá? Por exemplo, se a gente tentar desenhar um pixel que está fora do meu frustum, fora da tela de visualização, vai gerar um erro de acesso à memória do frame buffer. Ah, essa é a resposta. Eu vou estar tentando desenhar coisas que não existem no meu frame buffer. Tá? Eu vou acessar áreas de memória que não estão lá. Tá? Ou então, pode acabar sobrescrevendo o pixel errado, cara, que é pior ainda. Tá? Então, a gente tem que clipar, a gente tem que cancelar, a gente tem que tirar essas regiões. Regiões que a gente chama de região problemática, né? Por quê? Porque eu vou pedir para desenhar uma coisa que está fora, então matematicamente fica impossível, tá? Então o clipping, tá? Ele ele garante, ele é uma garantia que a gente tem, tá? Então, olha só, o clipping e o culling, eles trabalham juntos para a gente garantir que tudo que a gente está desenhando está dentro do volume de visualização da câmera, né, de acordo com a coordenada de câmera e a coordenada do observador. Tá? O clipping por si só já faz parte do pipeline gráfico de qualquer API. Você só tem que, obviamente, fazer chamadas, né, para essas funções que desempenham esse cálculo matemático, né? Para chamar essas matrizes que fazem o cálculo, né? Então, diferentemente do culling, o clipping visa evitar que erros de renderização aconteçam, né? E também limitações técnicas de você pedir, né? O seu software lá está pedindo para desenhar uma coisa que não está lá, né? Vai dar pau. E a gente vê nos joguinhos cuja... Não sei se no Minecraft, aí tem gente que é viciado aí no Minecraft. No Minecraft eu acho que não tem, mas tem alguns joguinhos similares ao Minecraft, que dependendo para onde você olha, cara, você não enxerga o negócio, porque fica tudo travado, fica mal feito, fica mal desenhado. Por que fica mal desenhado? Porque o cara não fez um bom trabalho de clipping. O cara não usou uma biblioteca, uma API gráfica legal para fazer aquela renderização, ou ele não soube trabalhar com o culling e com o clipping. Tá bom? Normalmente, o clipping ocorre somente em nível do pipeline gráfico. Tá? Ou seja, o clipping, a aplicação, ela não cuida disso. Tá? Então, quem vai cuidar de clipar os objetos é o pipeline gráfico mesmo. Tá? Agora, apesar de, né, o cooling poder ser feito pela aplicação, tá? Ele também é feito no pipeline gráfico. Então, no pipeline gráfico, tanto o clipping quanto o cooling ocorrem durante a renderização das primitivas. Bom, renderização é aquele processo que eu já falei. Eu vou passar hoje para vocês, lá no grupo, a parte da apostila que eu fiz de renderização. Porque para falar para vocês sobre cooling, clipping, eu achei um monte de coisa sobre renderização. Tá? Então, nesse caso aqui, o triângulo com vértices azuis, ele está totalmente fora da minha área, essa área azul aqui, né? Que é a minha área de volume, vamos chamar assim. Tá? Então, se ele está fora da minha área de volume visual, de visualização, ele vai ser descartado por cooling. Né? Já não tem. Tá? Agora, esse triângulo aqui de vértices amarelos e vermelho, bom, ele vai ser desenhado, porque uma parte dele está dentro. Só que ele vai ser clipado, ele vai ser cortado, ele vai ser limitado aqui. Então, esse vértice vai ter que ser recalculado para esse ponto. Esse vértice vai ter que ser recalculado para esse ponto para criar a aresta aqui, que vai estar dentro do meu frustum, ou dentro da minha área visível de volume de visão. Tá? No contexto de computação gráfica, então, o clipping, tá?
é um método para habilitar ou desabilitar seletivamente as operações de renderização dentro de uma região definida de interesse. Matematicamente, o recorte pode ser descrito usando a terminologia da geometria construtiva. Tá? Também não quis dizer nada de diferente. O algoritmo de renderização só desenha pixels. Ah, a parte da pergunta da prova? Eu não sei, eu vou marcar aqui. Já tem duas perguntas que eu vou fazer. Tá? A pergunta da prova que eu tinha feito era aqui, ó. Tá? O que garante o clipping, por exemplo? Aqui eu estou marcando aqui. O processo de clipping garante. Não é bem assim que eu vou fazer a pergunta, né? Mas o que eu quero que você responda, tá? É que o clipping, né, o processo de clipping garante que todo objeto esteja totalmente dentro do volume de visualização para evitar, tá, que a gente desenhe pixels fora da tela, né? O que vai gerar um erro de acesso à memória do frame buffer, ou pode acabar sobrescrevendo pixel errado, ou pode acabar ferrando com a tua renderização, fazendo uma renderização feia, né? Problema de clipping, você vê recorte, às vezes você olha para cima, eu já falei isso para vocês, às vezes você entra dentro do joguinho, daí você olha para cima, acabou o céu, você vê um buraco branco, você não entende direito o que está acontecendo. Ou acontece muito também quando você dá zoom nos programas gráficos. Tem programa que nem no SketchUp mesmo. Se você for dando muito zoom, muito zoom, muito zoom, tem um determinado momento que você entra dentro da casa. E daí você olha para o lado, você está olhando a parede, mas você vê uns negócios muito, muito esquisito, né? Por quê? Porque está clipando, né? Daí tem parâmetros que você pode reduzir, por exemplo, e aumentar a precisão no cálculo dos vértices, tá? Então você aumenta a precisão para não dar essa impressão maligna que você tem. Beleza, Diego? Tá? Anotado, anotado. Então, tem um monte de conhecimento que a gente já viu em todas essas aulas que poderiam e podem, e com certeza seriam questionados para vocês num exame do Procomp, por exemplo, tá? Para fazer no ENAD. Vocês vão fazer ENAD? ENAD vocês estão ferrados. No mínimo vai ter umas 3 ou 4 perguntas de computação gráfica. E geralmente eles não pedem para você fazer cálculo, mas eles pedem assim conhecimento, né? Tipo assim, uma pergunta típica se você quiser fazer a translação de um determinado objeto, né? De uma determinada coordenada para outra coordenada. Então, pô, translação, você já sabe, usa uma matriz de translação, vértice a vértice. Tá? Às vezes ele pergunta para você, dá 4 ou 5 matrizes embaixo lá, e pergunta para você qual dessas matrizes que você vai fazer. Daí você vai ver, se é um objeto tridimensional, não adianta, não é uma matriz 3 por 3, lembra? Tem que usar coordenadas homogêneas. Então tem que ser uma matriz 4 por 4 que vai fazer essa translação. Né? Por quê? Porque você vai ter que usar a coordenada homogênea para fazer translação. Tá? E rotação? Puta, daí lembra aquele esquema? Depende, né? Se você for fazer rotação nas coordenadas do centro do objeto, é de um jeito, mas se o objeto não está no centro das coordenadas do mundo, você tem que trazer o objeto, transladar ele para coordenadas do mundo, né? Fazer a rotação e depois transladar de novo para a posição que o objeto estava. Você vai gastar computação com isso, não vai? Vai. Mas é o que você tem que fazer para fazer o objeto rodar em torno de si mesmo. Na realidade, o objeto não roda em torno de si mesmo. Ele roda em torno do centro geométrico dele.
Por exemplo, você viu a Suzane lá, macaquinho? Quando eu levei a macaquinho para o Blender, eu disse lá, eu cliquei com o mouse num lugar, aquele alvozinho, né? E falei, ó, é aqui que eu quero trazer. Quando eu adicionei o objeto, a Suzane foi para lá. Mas o que foi para lá, para aquele pontinho? O centro de todas é, os vértices da Suzane. Se você fizer um vértice ligado ao outro, você vai achar o centro do polígono Suzane, do grande polígono Suzane. Aquele lá é o centro da onde saiu tudo. Né? A gente vai ver que quando a gente for modelar, geralmente a gente começa a modelação a partir de uma esfera. A hora que acabar a aula eu mostro para vocês, já está acabando já. Tá? Então, ó, clipping. As regiões de recorte de clipping são comumente especificadas para melhorar o desempenho da renderização. Tá? Um clipe bem escolhido permite que o renderizador economize tempo e energia pulando cálculos relacionados a pixels que não podem ser vistos. Tá? Ou seja, aqui o cara, além de falar do clipping, tá? Ele também está dizendo que o cooling faz a mesma coisa, né? Então, desempenho melhor. Os pixels que serão descartados, os pixels que serão desenhados estão dentro da região do clip. Né? Clipping region, que eles chamam. Clipping region. Tá? Pixels que não serão desenhados estão fora da região de clipping. Mas, normalmente, os pixels que não serão desenhados são chamados de pixels cortados. Nomenclatura só para deixar a gente... Tá? Daí eu falo aqui dos primitivos geométricos. Tá? E tem os nomes. Puta merda, isso daqui é uma babaquice, cara. Mas eu coloquei aqui, tá? Alguns nomes de algoritmos de clipping. Tá? Tudo o nego que inventou jeito de fazer o clipping. Tem um monte de jeito de fazer clipping. O backface culling, só para mostrar, né, de um jeito mais visual, é assim, ó, esses polígonos da esfera, se o teu a tua visão está aqui, né, esses polígonos aqui não precisam ser desenhados, tá? Enquanto que tem várias maneiras de você fazer. Aquela maneira lá de horário anti-horário é uma dos algoritmos, né? Mas tem algoritmos que nem o GL Enable do OpenGL, tá? Ele tem que ser chamado, tá? Na sua linha de programação quando você vai querer fazer cooling, tá? O cooling de face, né? Que é o backface cooling, tem que ser chamado também, tá? E daí ele tem alguns métodos aqui que o OpenGL faz. Tá? Ou se você quiser fazer o front face cooling, você também, através do counterclockwise, tá? Tá? Então você define, né? Cara, eu quero que você desenhe os meus polígonos counterclockwise, sentido contrário. Então você está informando para a tua ferramenta que tudo que for counterclockwise vai ser válido, ou vai ser cortado, ou vai ser descartado, ou clockwise, você define, tá? Porque a ferramenta permite que você defina isso. A API permite que você... O software que foi feito, a aplicação que foi feita baseada no OpenGL, por exemplo, vai permitir que você use as ferramentas lá, os iconezinhos que você pega para isso. Beleza? Eu vou parar de gravar aqui, moçada, porque hoje a aula foi grande e a gente falou de um monte de conceitos. Tá? Mas eu vou ainda ficar 2 minutinhos na aula,